Diabéticos têm mais dificuldade para emagrecer? Eu sou a Natália e eu ajudo você a controlar o seu diabetes. Já deixa like aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Sim, diabéticos têm mais dificuldades para emagrecer. Seja diabético tipo 1, seja diabético tipo 2, seja um diabético tipo duplo. A grande questão está em comportamentos e também na fisiologia e bioquímica do nosso corpo. A gente precisa entender o que é insulina. Insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas, que no meu caso, por exemplo, por ser diabética tipo 1, eu quase não produzo. Esse hormônio é como se ele fosse a chave que leva a nossa glicose para onde realmente faz sentido, não na corrente sanguínea, que são nos músculos e nas nossas células. E lá dentro vira energia. A insulina é um dos hormônios mais anabólicos que existe. Ela ajuda a crescer tecidos adiposo, massa muscular. Ela também está em processos de formação de miomas, de cistos, por exemplo. A grande questão é que a insulina, por si só, ela não engorda ninguém. Ela é um meio, ou seja, ela funciona sob demanda. Você come demais, você precisa usar muita insulina. Se você treina de menos, você também precisa utilizar mais insulina. A grande questão com insulina é o seu equilíbrio, porque a ausência dela pode ser vital, mas o excesso dela também pode ser bem prejudicial. Ela não é culpada pela sua falta de emagrecimento ou porque você engorda. Agora você vai entender de uma vez por todas essa questão de insulina. Pensa num caminhão. Posso transportar um caminhão cheio de carga, com pouca carga, com excesso de carga, mas a culpa nunca é do caminhão, e sim de quem fez o pedido. É a mesma coisa com a insulina, a culpa não é dela. É uma questão de demanda. Coisas que fazem você engordar, por exemplo, a ausência de contagem de macronutrientes. Eu, no início do meu diagnóstico, eu não sabia fazer contagem, eu apenas aplicava insulina de forma fixa. E por conta disso, eu tive que ficar com uma dieta muito rígida, sem flexibilidade alguma. Eu também não comia absolutamente nada fora do meu planejamento alimentar. Então, por exemplo, eu fiquei 2 anos sem comer um hambúrguer, sem comer pão. E quando eu voltei a comer essas coisas, eu comecei a aplicar a insulina e eu não sabia o que eu estava fazendo, porque eu não fazia contagem. Então eu tinha muita hiper, aí eu tinha que aplicar a insulina. Depois eu tinha hipo, tinha que comer para isso. E nisso eu engordei 9 quilos em alguns meses. E eu sei que muita gente passa por esse ciclo negativo. Quando você não sabe controlar a sua glicemia, você vive dentro de uma montanha-russa glicêmica. É exatamente isso que acontece. Você tem hiper, precisa aplicar cada vez mais insulina, depois você tem hipo, não sabe sair da hipoglicemia e acaba tendo uma hiperglicemia de rebote. Você está sempre entre aplicar muita insulina e comer cada vez mais calorias. E isso faz você engordar. Quando nós estamos em hiperglicemia, é como se o nosso corpo travasse a queima de gordura, porque aquela glicose ela é tão tóxica que ele deseja utilizar ela como energia, não a nossa gordura. Quando nós temos resistência à ação da insulina, a nossa insulina ela deixa de fazer o efeito que ela deveria. E não são apenas diabéticos tipo 2 que têm resistência à ação da insulina. O diabético tipo 1 também pode ter. O pré-diabético já tem início de resistência à ação da insulina. E quando o nosso corpo ele vê que a insulina não está funcionando direito, o que ele faz? Ele precisa de mais insulina. No caso do diabético tipo 2, ele vai lá e produz cada vez mais insulina, o que gera o hiperinsulinemismo, e no caso do diabético tipo 1, essa glicose fica alta, que também demanda cada vez mais insulina. Quando a gente tem hiperinsulinemismo, a gente tem resistência à ação da insulina, o acúmulo de gordura é facilitado. As próprias oscilações na glicemia causam mais fome, inclusive fome de carboidrato, fome de doce, e não a força de vontade que vai fazer você curar essa vontade, porque é bioquímica. E já nesse mesmo embalo, a glicemia alta, ela é tóxica e ela vai causar estresse oxidativo. E com isso você começa a ter deficiências nutricionais. Só que, por exemplo, quando você começa a ter uma deficiência importante de ferro, o primeiro sintoma é o cansaço. Isso é sinalizado ao nosso cérebro como falta de energia. E você também vai ter vontade de comer principalmente carboidratos e doces. Mais uma vez, é bioquímica, que não adianta apenas com força de vontade você querer controlar isso.
E esse estresse oxidativo, ele causa inflamação e o nosso corpo, em geral, fica menos eficiente, principalmente para queima de gordura, que deixa de ser uma necessidade. Então, antes de contar calorias, se você é diabético, você precisa aprender a controlar a sua glicemia, a ajustar as doses de insulina, principalmente a fazer contagem de macronutrientes, a priorizar treinos de força, a priorizar proteínas ao invés de carboidratos e gorduras e principalmente se inscrever nesse canal. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e comenta aqui embaixo. Se você tem mais dúvidas sobre esse assunto, já deixa aqui embaixo.